geógrafo ou historiador? Esse dilema sempre acompanhou aqueles que tentaram definir o professor Manuel Correia. Mas, para quem o conhece de perto, mesmo não sabendo bem a resposta para essa pergunta, vai afirmar com certeza que isso seria pouco para definir a vida desse homem dedicado aos livros. E é esse o convite que lhe fazemos agora, para que você conheça, a partir dos locais por onde passou e ainda vive nesses 80 anos de vida, o filho, irmão, pai, esposo, eterno estudante, professor, pesquisador e acadêmico, Manuel Correia de Oliveira Andrade. Sou o terceiro filho do Joaquim Correia. E aqui me criei. Passei a minha infância como qualquer menino de engenho. Jogando bola na bagaceira, tomando banho no riacho, e convivendo com os filhos dos moradores. E quando eu tinha 7, 8 anos, me botaram na escola em Vicência. Foi em Vicência que eu fiz amizades, joguei futebol, tive as primeiras namoradas, aquelas festinhas de São João eram muito animadas, festa de Natal também, andei de carrossel, me fiz lá, rapaz. Amigo, sempre lembra-se da gente nos aniversários, nas festas. Nós vamos sempre lá na casa dele no aniversário, faz um almoço, a família dele toda. Sempre é muito bom, a gente gosta muito. Na juventude sempre cuidou de nós, sempre teve atenção, nos levava para as festas, procurava saber com quem a gente andava, tinha interesse, né? Botava para estudar, porque ele era mais velho. Manuel influenciou muito a família, ele às vezes diz que não, mas ele influenciou tanto que Manuel era torcedor do Esporte Clube do Recife, lá no Recife, e toda a família é rubro-negra hoje por causa de Manuel. E ele, desde pequeno, ele sempre foi muito estudioso, ficava aqui, responsável, não levava pau, entendeu? Sempre foi responsável, era uma coisa que meus pais faziam muita questão e estavam muito orgulhosos dele. O que a gente tem por Manuel é uma admiração muito grande. Essa admiração já vem de meu pai, né? Papai já previu o que Manuel seria no futuro. E meu pai era muito liberal. E não era de cobrar muitas coisas, não. Ele fazia questão de duas coisas. Primeiro, que eu não fumasse. E não sei se foi influência dele ou não, eu nunca fumei. Até hoje nunca experimentei. Segundo, que eu me formasse. Eu tinha que ter um título, porque ele achava que na classe média, se a gente não tinha um título, tinha mais dificuldade de se fazer na vida. Em 1933, papai mudou num colégio interno no Recife. E aí eu fiquei lá. Mas eu vinha sempre aqui, nas férias. E eu sou muito marcado pelo engenho. Eu costumo dizer que Jundiá não é um engenho, é um estado de espírito. Foi aqui que eu parti para tudo mais. E quando eu tenho uns problemas mais sérios, eu venho para aqui, para casa do meu irmão, passo um dia, 2, para recuperar. Aí isso é como se fosse parte de uma pessoa da família. Eu fui estudante do período da ditadura de Getúlio Vargas. E esse período foi um período muito agitado, de 41 a 45, quando eu saí. Eu era estudante de Direito quando o Partidão foi legalizado. E eu, entusiasmado, entrei no Partidão. Mas eu só passei 6 meses, porque o Partidão era muito rígido e queria nortear a maneira de pensar e agir. Eu já fui para ele, porque eu esperava que fosse libertário, e saí. Eu fui auxiliar do governo Miguel Arraes. Eu apoiei Miguel Arraes em 62 contra João Cleópatra. E depois o Arraes me colocou num cargo de confiança. Foi diretor superintendente do grupo executivo da produção de alimentos. Com a Revolução fui preso. Respondi inquérito, mas não apuraram nada que considerasse subversivo comigo. Mas eu fiquei muito vigiado e muito coagido mesmo. Eu não posso dizer que foi exilado. Eu saí do país,
era mal visto pelo governo, mas não fui exilado, porque eu recebia o meu salário. Essa casa faz parte da minha vida, como a Universidade Federal faz, como o Engenho Jundiaí faz, etc. Faz parte da minha vida, eu recordo os tempos que passei aqui. O ginásio pernambucano tem uma tradição centenária. E chamavam os lentes do ginásio, tinha o prestígio dos professores da universidade. E aqui passou gente muito ilustre. Manuel Correia é uma figura do magistério pernambucano, com larga experiência, octogenário como eu. Eu sou professor 2 vezes. Eu sou professor de ensino médio e durante anos escrevi livros didáticos para o ensino médio e ensinei nos principais colégios do Recife. E sou professor de ensino superior, onde entrei na faculdade como assistente, fui promovido adjunto e fiz concurso de cátedra. Eu tenho uma cátedra do Colégio Estadual e uma cátedra da Universidade Federal de Pernambuco. Meu pai tinha muito gosto por leitura e tinha uma porção de livro. Grande parte dele está espalhado dentro dessa biblioteca. Ele me fez ler, ainda novo, Os Sertões de Euclides da Cunha. E quando eu tinha 14 anos, ele me deu um exemplar de Casagrande de Senzala. Então eu fiz uma formação cultural profundamente impregnada de nordestinidade, de preocupação com o Nordeste, com os problemas do Nordeste, com a identidade nordestina, baseado nessa leitura. A maior parte desses livros eu tenho em casa. Eu morava numa casa da Madalena, mas eu passei a receber um visitante incômodo, que era o Rio Capibaribe, e mudei para aqui em 1971, quando eu tinha 3 filhos comigo. Uma das filhas já tinha casado, já não morava comigo, mas 3 moravam comigo. E aí se espalhou bem pela casa. A proporção que os meninos foram casando, ele foi avançando nos quartos, avançando. Quando eu dei por mim, eu só tinha direito ao quarto do casal e uma sala de lado, que era a sala da rede, da televisão, era uma sala mais íntima. Mesmo lá ele começou enchendo de estante, enchendo de livro. Eu me riei. Não é possível, que eu estou morando numa dependência de uma biblioteca. Aí eu combinei com minha mulher, comprei um apartamento no Espinheiro e transformei esse no meu gabinete. Mas aí a biblioteca foi crescendo, foi ocupando tudo. Eu já estou num problema que ele já está super lotado. É uma loucura que eu nem entro. Porque ele disse que não quer que ninguém arrume, porque se aquela desarrumação ali é funcional. Se a gente mexer em qualquer coisa ali, tirar do lugar, ele fica louco. Porque ele, naquela desarrumação, ele sabe tudinho onde é que está. Como entra aqui em casa uma média de 100 livros por mês, entre livros comprados e livros que eu recebo, já está bem acima de 40 mil. Eu recebi, na minha vida, quantidade grande de medalhas. Talvez mais de 40 medalhas. Dentre elas, saliento a medalha da Cominda, da Ordem Nacional do Mérito Científico, a medalha dos 50 anos da Fundação da CAPES. Tem também medalha concedida pela Fundação Joaquim Nabuco, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Ordem dos Advogados de Pernambuco, a medalha do Dr. Joaquim Amazonas, pela Assembleia Legislativa e por outras instituições. E eu me interessei por fazer pesquisas históricas. Trabalhei no meu primeiro livro, que foi A Guerra dos Cabanos, publicado em 65. Bem, eu tenho uma posição um bocado interdisciplinar. E não separo nas pesquisas, bem definidamente, a geografia da história. Eu nunca me preocupei, quando estou estudando a questão agrária, nunca me preocupei em saber se estava fazendo geografia ou história. Eu me preocupava como era a questão agrária.